façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então, demonstrou com muita evidência, né? Muita evidência. Deixa eu te contar o negócio do programa de aquisição de alimentos, isso, que é uma das formas que essa turma ganha dinheiro. Lá atrás, antes do governo Bolsonaro, antes do Temer, para ser justo, o INCRA foi fiscalizado pelo Tribunal de Contas da União e que determinou, encontrou uma série de irregularidades, crimes e tal. Dentre outras coisas, encontrou documentado, está nos autos da CPI inclusive, que o MST e os outros movimentos faziam a lista de quem deveria ganhar lote ou não. Quer dizer, um movimento que não tem nem CNPJ, uma facção criminosa que não existe perante a lei, tem o direito de fazer uma lista dizendo: assenta o Paulo, não assenta o Salles, assenta o Constantino e não assenta o Emílio Zurita, assenta o Flávio Bolsonaro, mas não assenta o Eduardo. Quer dizer, eles faziam uma lista de quem tinha que ganhar lote. O INCRA, órgão público, aceitava essa lista do MST e cumpria o que o MST mandava. E mais, o MST, às tantas, no meio do processo, já com a coisa andando, mandava trocar o nome. Do dia para a noite estava lá o Paulo Figueiredo e falava assim: não, Paulo Figueiredo não vai mais receber lote. Agora o lote... Que poder! O lote que você ia dar para o Paulo Figueiredo, você dá para a Mariazinha. Por quê? Porque você ousou, de alguma forma, desrespeitar o movimento, enfim, alguma coisa você fez que criou problema com o movimento, e o movimento, portanto, se sente à vontade de te tirar do lote. Só que o lote é público. Que caso é esse de um movimento sem CNPJ ter o direito de manipular a concessão de lote público pelo INCRA dentro do programa de reforma agrária? Agora, depois que eles já criaram as associações e cooperativas, para eles tomarem dinheiro do governo, além do Pronera, que é o da educação que a gente falou, do Pronaf, que dá dinheiro para construir casa, dinheiro para fazer isso, dinheiro para fazer aquilo, tem o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. Então, nessa ladainha de que o governo vai incentivar o plantio de alimentos orgânicos dentro dos assentamentos e tal, tudo mentira. Esses caras não plantam orgânico, não são responsáveis por fornecer comida no prato brasileiro, coisa nenhuma. Isso é tudo mentira e nós provamos isso na CPI. Mas, a pretexto disso, o governo faz um edital, dizendo assim: o governo federal, através do Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, vai comprar 500 toneladas de arroz. Aí, o que ele faz? Essas cooperativas do MST vão lá no Ministério e diz assim: olha, nós no nosso assentamento produzimos arroz, queremos produzir e vender dentro desse programa. O que o PAA faz? Perfeitamente. Então eu vou te adiantar o dinheiro para você plantar e você nos entrega a produção quando tiver feito a colheita e tudo mais. Os caras, maravilha. Aí que vem a sacanagem. Primeiro, os caras recebem pela comida, pelo alimento que é produzido, por exemplo, no caso do arroz, Minas Gerais comprovou isso numa prefeitura lá. Enquanto o saco de arroz é vendido a R$18, a cooperativa, que recebeu dinheiro público para produzir, vende o saco a R$43. Então já começa daí a sacanagem. Segundo, R$43 um saco de arroz? Não, esse é o caso de Minas Gerais, que foi comprovado. Que o mercado vendia 18 e o PAA comprava 43 das cooperativas. Então já começa daí o superfaturamento. Mas tem mais, não para por aí. Ninguém foi fiscalizar para ver se o assentamento Paulo Figueiredo, lá no Jardim de Alá, produziu o arroz que ele está vendendo. Então, você não comprou a 18 no mercado e vendeu o cara vai no CEAGESP, lá o cara vai no CEASA, compra o arroz, entrega para o governo e diz que foi ele que plantou. Pô. Não plantou porra nenhuma. É óbvio. Então, é evidente. Se eu consigo vender a 43 algo que eu compro a 18, eu vou comprar. Não vai produzir porcaria nenhuma. É claro, só se o cara for muito burro para não ganhar esse dinheiro, né, esse delta. Então, Paulo, o grau de fraude, de desvio
de questões fraudulentas dentro dessa situação é enorme. Deu para conseguir, porque assim, pelo visto essa CPI era uma CPI que podia demorar 2 anos, né? Tenho certeza que tinha muito mais trabalho para ser feito, mas deu para... que eles estavam lavando dinheiro, desculpa te interromper, nós achamos dinheiro, as 2 empresas de transporte e aluguel de máquina de terraplanagem, onde estavam lavando dinheiro no sul da Bahia. Deputados mandando emenda para os caras fazer pavimentação de estrada dentro de assentamento que nunca aconteceu, verba dos governos do governo estadual da Bahia para essa empresa e para essas prefeituras dessas cidades fazerem obras que nunca aconteceram, e contratações de cooperativas e associações de serviços dessas empresas que nunca aconteceram. As 2 empresas de lavagem de dinheiro, nós encontramos lá, que receberam, inclusive, só no ano retrasado, 54 milhões de reais de repasse de emenda parlamentar e tal. Essas empresas, nós íamos quebrar o sigilo fiscal e bancário dela. Nós íamos pegar os caras que são os laranjas, tem um casal que é dono das 2, que são os laranjas, esse casal. Nós íamos quebrar o sigilo fiscal e bancário dessas empresas, desse casal, e íamos chegar para onde está indo essa dinheirama toda da lavagem. Que é isso que eu queria saber, no final das contas, é o que eu estou dizendo, eu queria saber para onde vai esse dinheiro, porque não tem a menor dúvida que tem kickback, né, que tem como é que chama isso em português? Quando tem... propina, né? Retorno, rebate. Tem rebate para quem administra a verba pública, eu não tenho a menor dúvida disso. O que acontece? Nós vamos quebrar tudo isso. Nós achamos a entidade principal que serve de testa de ferro para o MST, chama Abrapo, Associação Brasil Popular, CNPJ, com sede dentro do escritório de advocacia que atende MST. Essa entidade recebeu, o ano retrasado, 2 milhões de reais do BNDES, Petrobras e Ministério da Cultura, no último ano da Dilma, para fazer sabe-se lá o quê. É ela que tem o domínio, o site mst.com.br, está no nome dessa Abrapo. Esses boné, camiseta do MST que vende na Harrods, né, que vende na Galerie Lafayette, aí, o dinheiro vai para essa Abrapo. Ou seja, nós íamos quebrar também o sigilo fiscal e bancário da Abrapo. O problema é que nós não tivemos tempo. Justamente como você falou no começo do programa, num determinado momento, a cooptação do governo em cima de certos partidos e grupos fez com que nós perdêssemos a maioria e, consequentemente, não tivéssemos mais condição de aprovar requerimentos, nem de convocação e nem de quebra de sigilo bancário e fiscal. Ou seja, o governo conseguiu travar o avanço Travou da CPI. A CPI comprando o apoio dos partidos que compunham a CPI e que trocaram os membros justamente a hora que a gente mais precisava. Trocaram os membros, inclusive teve aquele episódio de revogação da convocação do Rui Costa. O Rui Costa tinha que prestar esclarecimento na CPI. Pô. O Estado dele e a administração dele lá na Bahia foram os responsáveis por essa zona que virou o sul da Bahia. Como é que o cara não vai lá depor na CPI para contar, para explicar todas essas reintegrações não feitas, atendimentos policiais não completados, inquéritos policiais removidos de uma delegacia para outra, delegado removido de uma delegacia para outra para frustrar a investigação, e assim vai. Eu estou acompanhando pelos jornais e nas conversas com vocês, deputados e tal, o PT avançou muito no controle dele do Congresso nos últimos meses, né, Salles? É muito dinheiro, né, Paulo? E a turma, infelizmente, uma parte da classe política brasileira, do Centrão, inclusive, que faz parte o atual prefeito de São Paulo, aí, essa turma se vende apoio político, por cargo, por verba, por tudo quanto é coisa. Então, o cara, em vez de ter uma atuação baseada nas suas convicções, ele tem uma atuação baseada no que ele toma lá da cá. Não tem. E aí, ele comprou muita gente, né, Salles? Tá, comprou e continua comprando. Deixa eu só ligar a luz aqui, dá um segundo. Faça um tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.